A paz do Senhor. Estamos em mais um EBD online e hoje vamos estudar a lição de número 10, o reinado de Salomão. Querido professor, não esqueça do momento de devocional na sua sala, aquele momento de oração e de louvor junto com seu adolescente e logo em seguida a gente começa a lição, tá certo? A leitura bíblica se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 3, do 4 ao 15, depois a gente pula para o capítulo 4, do 20 ao 25. Aproveite esse momento para dividir os versículos entre os seus adolescentes, para que todos possam estar, de uma certa forma, lendo e aprendendo mais, né, da palavra de Deus. E aproveite, daqui a pouco eu vou falar mais sobre a lição, mas incentive eles a estudarem a lição. O 1 Reis, eu vou ler apenas o 3 e o 15, que diz assim: E acordou Salomão, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Esse primeiro texto fala basicamente sobre Salomão e sobre a questão do sonho que ele teve, né, que vocês vão estar lendo. Lá em 2 Crônicas, a nossa lição traz aqui 7, o 15 e o 16, a mensagem, né, diz assim: Escutarei com atenção as orações que forem feitas neste templo, pois é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deveria ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Essa é a mensagem bíblica da nossa lição de hoje. Querido professor, temos 3 objetivos: ensinar quem foi Salomão, né, destacando o legado do seu reinado, mostrar que todos nós precisamos aprender a fazer pedidos sábios a Deus, né, aproveitar a oportunidade. Salomão, ele soube muito bem aproveitar a oportunidade que foi lhe dada. E refletir sobre a importância de nos mantermos fiéis a Deus até o final de nossas vidas, né? Não só apenas começar bem, mas também terminar bem. Então, esse é os objetivos da nossa lição de hoje. E aqui o primeiro ponto fala quem foi Salomão. Você poderia muito bem, querido professor, escolher um adolescente seu, que você sabe que tem um pouquinho de facilidade de falar em público, e pedir para ele vir falar segundo o que ele já leu, o que ele estudou, quem era Salomão. E deixa ele ali falar um pouquinho, para que todo mundo possa ouvir também. Caso precise auxiliar ele, você ajude também. Porque a gente está ensinando, mas ao mesmo e os adolescentes estão lá aprendendo um pouco, mas eles são os professores do futuro. E você pode ser, sim, um canal de bênção, um canal de Deus, para ajudar esse seu adolescente a aprender a falar da palavra de Deus, a não ter vergonha de dar uma aula. E você pode estar sendo esse instrumento. Então, podemos começar assim, fazendo o resumo da lição, falando sobre um ponto, indo lá na frente falar. É muito importante que vocês possam colocar essa dica em prática, tá certo? E o primeiro ponto da nossa lição diz assim: quem foi Salomão? E aí você pode estar destrinchando do texto bíblico que a gente acabou de ler, falando que ele era o filho, né, do rei Davi, e de quando ele foi escolhido, do sonho que ele teve, quando Deus se apresenta diante dele, e em sonho, né, pergunta o que é que ele queria, e ele pede tão somente sabedoria, né, para liderar o povo do Senhor. E Deus não dá apenas sabedoria a ele, mas dá riqueza e honra. E aí você pode estar contando toda a história. A lição diz assim: Salomão foi tão sábio que os reinos vizinhos enviavam pessoas para ouvi-lo e aprender com a sua sabedoria. Na verdade, ele era escreveu, né? Um bom escritor, por muita sabedoria que ele tinha, a forma que ele administrava o seu reino também, isso chamava a atenção das pessoas, né? Ele deixou sua sabedoria escrita em livros que estão na Bíblia,
né? Provérbios, Eclesiastes, Cantares e alguns salmos, que também é de autoria de Salomão. Ele compôs 3.000 provérbios. 3.000 provérbios. E mais de 1.000 cânticos. Vejam só. Então, não era à toa que as pessoas queriam ouvir o que Salomão ele tinha para falar, né? Ele consolidou e expandiu o reino por meio de alianças políticas pacíficas, sem fazer guerra. Na verdade, o nome de Salomão significa paz ou pacífico. E o nome dele, na verdade, o reinado dele foi assim, foi cheio de paz, né? E era o significado do nome de Salomão. O seu reinado foi de fato assim, marcado por um longo período de paz. Então ele formava aliança, né, com outros lugares, sem fazer guerra. O pai dele era um homem de guerra e ele foi totalmente diferente, né? A palavra do Senhor diz que Davi era um homem sanguinário, totalmente diferente de Salomão, né? Por meio das alianças que fazia, Salomão dominou muitas nações e elas lhe pagavam impostos, e não eram poucos, né? E essa condição econômica que ele tinha, ele fez grandes construções luxuosas, coisas lindas, perfeitas, né? O melhor de material se tinha em Jerusalém, porque Salomão, ele procurava das melhores coisas para deixar a cidade e o que ele fazia cada vez mais bonito. E isso impressionava os visitantes, né? Nos mínimos detalhes, desde a comida servida, a organização e até a maneira como os funcionários, né, do reino se vestiam. Ou seja, Salomão era um homem muito organizado. Ele fazia tudo com muito capricho, né? E aí, Salomão, ele fez a realização de um grande projeto. É o ponto 2 da nossa lição, né? Que foi construir um templo. Porque as pessoas precisavam de um lugar para adoração. Já tinha lá em Jerusalém, né, onde eles iam, ficavam adorando, mas eles não tinham templo. O rei Davi, ele tinha planejado como ele queria o templo, né? Só que pelas mãos dele, ter bastante guerra, bastante sangue, o Senhor Jesus ele não permitiu, mas deixou claro que poderia ser construído pelo seu filho, né? E foi construído por quem? Por Salomão. E a Bíblia relata que o templo foi feito exatamente como Davi tinha pensado. Ele organizou, comprou os melhores materiais para que aquele templo fosse construído. A lição diz assim: devido à magnitude e complexidade da obra, a construção do templo durou 7 anos, por causa dos detalhes, né, das coisas que tinham. Após o término da construção, Salomão levou a Arca da Aliança para o templo e a pôs no devido lugar, no lugar santíssimo. E logo depois disso, Salomão inaugurou o templo e ofereceu sacrifícios e orou ao Senhor. E então desceu fogo do céu, queimou a oferta que estava sobre o altar, e a glória do Senhor encheu todo o templo, a ponto de os sacerdotes não conseguirem entrar no santuário. Ou seja, Deus aceitou a oferta de Salomão, né? E aceitou a construção do templo. Todos os israelitas que estavam no pátio do templo se ajoelharam com o rosto no chão e adoraram e louvaram a Deus, né? Glória a Deus por isso. Teve um momento, o tempo de espera foi um pouco grande, mas no momento certo todos puderam adorar e se alegraram, né, com a construção do templo e sabendo que a presença de Deus estava ali. E aí você pode falar para o seu adolescente a importância da gente entender que Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas, mas que a gente não esqueça que em todos os momentos da nossa vida nós precisamos estar sempre focados e adorando ao nosso Deus. O ponto 3 da lição fala assim: um majestoso início, né? Foi a história de Salomão, mas um final complicado. E por que isso? Porque Salomão ele teve diversas mulheres, né? Só que essas mulheres elas não eram da linhagem, só da linhagem dele, né?
Cada uma era de um reino diferente, né? E ali elas adoravam outros deuses. Consequentemente, quando Salomão estava com essas mulheres, ele acabava adorando o Deus daquela mulher. Mudava de esposa, adorava o Deus daquela esposa. E isso estava desagradando ao Senhor, porque a gente não pode adorar a dois senhores ao mesmo tempo. Então, Salomão começou um reinado tão bem, pedindo sabedoria, mas no meio para o final, ele já começou a fazer aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor. E aí você pode estar deixando claro para o seu adolescente a importância de escolher a pessoa certa para a sua vida. Que aquilo que agrada a Deus e o que não agrada também ao Senhor, né? E contar como exemplo a história de Salomão. E a conclusão da nossa lição diz assim: Salomão foi um rei que teve um início do reinado muito bom. Ele foi um rei sábio, né? Que governou com sabedoria. Não houve na Bíblia homem como Salomão, tão sábio como ele, né? Mas a partir do momento que decidiu desobedecer ao Senhor, seu reinado declinou e sua relação com Deus também. Ou seja, quando a gente começa a desobedecer ao Senhor, automaticamente o nosso relacionamento com Deus acaba também sofrendo. À medida que se envolvia com suas muitas esposas, ele também se curvava e adorava os deuses dela. Isso foi determinante para Salomão terminar muito mal o seu reinado. Talvez por isso o próprio Salomão tinha escrito: o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. Está lá em Eclesiastes, né? Capítulo 7, versículo 8, que foi o próprio Salomão que escreveu, quando ele começou a refletir sobre tudo que ele tinha feito, né? O livro de Eclesiastes é perfeito, a leitura dele é muito boa. Você pode estar incentivando o seu adolescente à leitura bíblica e aproveitar o livro de Eclesiastes, que não é um livro tão grande, mas conta vários conselhos, né, que Salomão deixou para os dias atuais, para aquela época e que hoje ainda faz muito efeito. A dinâmica que você pode estar fazendo na sua sala de aula, eu trouxe o telefone sem fio, né, onde você pode estar pedindo para falar uma frase para né, e a frase já chega completa, né, você fala direitinho a frase e um vai passando para o outro e depois você escuta o último, que a frase vai estar totalmente distorcida. E aí a gente vai falar sobre o quê? Sobre o mesmo texto, né? O fim de uma... sobre o texto de Eclesiastes 7 e 8 diz que o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. Mas a gente pode estar deixando claro nesse que a gente tem que começar bem e terminar bem também. Que diferentemente acontece no telefone sem fio, porque a gente começa fazendo uma coisa e a última pessoa já fala algo totalmente diferente. Mas com essa dinâmica vai descontrair os meninos na sala, né? E você vai aproveitar e falar sobre isso, que a gente precisa entender, escutar as coisas, guardar e seguir até o final. E não deixar que coisas que aconteçam no meio do caminho acabem mudando a nossa rota, que foi o que aconteceu com Salomão, né? Teve tanta sabedoria, escutou tantos conselhos bons, começou a caminhar direitinho, no meio já teve, se embaraçou e no final acabou errando o caminho e perdendo tantas bênçãos que Deus tinha reservado para a vida dele. Então, esse é o telefone sem fio que você pode estar fazendo, tá certo, querido professor? Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, comente também. Caso você ainda não esteja inscrito no canal, se inscreva, tá certo? E até a próxima EBD, se assim Deus permitir. Tchau, tchau, fiquem na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém.
Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.